desde junho de 2025. O meu nome é Diogo Constantino e este é o podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Comigo, como de costume, tenho o... Quem é que eu costumo ter cá? O Camões Lambe-me. Os feijões. Ok, pronto. Bem-vindo de volta a mais um episódio. Como é que está tudo por aí? Olá, compatriota. Podia estar tudo muito melhor se estivesse menos calor neste país amaldiçoado pelo clima mediterrâneo. É tudo o que eu tenho a dizer. Deixa cá ver que temperatura é que eu estou a ver aqui. Ora, aqui dentro do meu escritório estão 28, mas... Para mim, tudo o que seja acima de 20 é tropical. Aliás, na rua neste momento está mais fresco do que dentro aqui do meu escritório. E bastante. Provavelmente tens aí uma sala cheia de servidores a aquecer para ficar assim bem quentinho e abafadinho. Diz-me uma coisa, tu costumas fazer torradas e gofres e essas coisas? Não. Mas podias, e nem precisavas de gastar muita energia, bastavas pôr uma fatiazinha de pão em cima do dissipador do servidor que tu tens aí. Um ovo estrelado até servia para arrefecer a própria máquina. As propriedades do ovo arrefeciam. Sim. Ajudavam a fazer as transferências de calor. Transferias a energia térmica para o ovo e um ovo estrelado. A única consequência que eu acho que seria assim menos positiva é que tinhas de fazer ovos estrelados todos os dias e lixavas o fígado todo, para além do colesterol. Eu agora tenho pássaros a fazerem ninhos nas minhas varandas, portanto, e já há ovos, portanto, isto é sempre a abrir. Agora depende do tipo de pássaros, porque há ovinhos assim muito pequeninos e aquilo não enche a mal. cova de um dente. Falar em pássaros Há e tecnologia, tu sabias que, isto é uma coisa que eu vi no Mastodon no outro dia, os pássaros na Ucrânia estão a fazer ninhos com cabos de fibra óptica que ficam abandonados depois de serem usados para guiar os aparelhos teleguiados, para fazer bombardeamentos. Pronto, acho muito bem. É os pássaros a usar o primeiro R dos três R's. Reutilizar. O segundo R, não o primeiro. O primeiro é reduzir. Reduzir, reutilizar, reciclar. Não, mas isto é verdade. Eu vi isto, fiquei de boca aberta. Os drones, como se vai dizer-se, os aparelhos teleguiados que são usados tanto pelos ucranianos como pelos russos para atacar, enfim, diversas forças militares. Para evitar as interferências via rádio, muitos deles são teleguiados com um cabo de fibra óptica, que é uma coisa muito fininha, muito leve, que tem uma bobina e lá vão eles fazer a transmissão do sinal por fibra óptica. E quando eles explodem ou são perdidos, o cabo fica pelo caminho. Há quilómetros de cabos de fibra óptica espalhados por aquele território e os pássaros estão a usar aquilo para fazer ninhos. É uma coisa extraordinária. Quando a guerra acabar, eu vou montar um negócio de recolha de cabos e fibra óptica na Ucrânia. Eu não sei se isso dá para... Quer dizer, é vidro, dá para reciclar, sim. Só que tens que gastar energia para fundir aquilo tudo outra vez, etc. Reduzir. Vou lá e enrolo, testo e se estiver bom, vendo. Olha que bela ideia de negócio. Senhores ouvintes, aqui fica a nossa dica da semana para um unicórnio que vocês podem montar. Exatamente. Isso e fazer reciclagem de minas antipessoal, por exemplo, por vossa conta e risco. Então o que é que tu fazes? Eu recolhi minas antipessoal. Então já não recolhes? Desde que perdi os 2 braços, não. Deixei-me disso. E as 2 pernas. E as pernas e tudo. O meu colega Gervásio passou a apanhar com a boca até ficar sem a boca. Pronto, é assim. Estamos aqui a fazer pouco e a fazer risota com a desgraça alheia. Não é bonito. Não é ético da nossa parte. Somos umas bestas. Quer dizer, já toda a gente sabia. Mas pronto, reafirmamos isso hoje. Pronto, vamos continuar, que estou com vergonha. Então, conta-me lá como é que estão as tuas aventuras na terra dos leitores de livros eletrónicos. Se eu te contasse, então, eu tenho feito vastas experiências com os leitores de livros eletrónicos. Isto é só para a malta, para os patronos que têm acesso ao YouTube. Estou neste momento a mostrar um BQ Cervantes Touchlight que me foi vendido em segunda mão. E vocês perguntam assim, o que é essa borda esbranquiçada à volta do leitor? É fita cola. É fita cola porque ao abrir este BQ, que está cheio de fita cola dupla face por dentro para fixar os elementos todos,
o plástico aqui da moldura da frente estava muito quebradiço e começou a partir-se todo, mas literalmente a partir-se todo, a abrir rachas, a quebrar-se. Isto ficou feito em 1000 pedacinhos e eu temporariamente, só para, enfim, para ter isto fechado, voltei a unir tudo com fita cola, que tem um ar assim muito, olha, tem um ar muito reduzir, reciclar, reutilizar, ou tem um ar muito terceiro mundo, encontrei isto numa lixeira e colei tudo com fita cola. Mas é assim, é a primeira lição de engenharia que tu aprendes no IST. Se não se mexe, põe WD-40. Se mexe, põe fita cola. Não, não é bem assim. A lição não é essa. É, se não se mexe e devia, mete WD-40. Se mexe e não devia, mete fita adesiva. Obrigado pela correção, mas é isso. O que é que eu tenho andado a fazer? Desmontei-o todo, desmontei este leitor todo, para tentar identificar o que é que se passa com o ecrã que está muito apagado. E descobri duas coisas interessantíssimas. Uma, por via de pesquisas na internet, há muita gente afetada por um problema semelhante, que é o contraste dos ecrãs de tinta eletrónica diminui com o passar do tempo ou diminui em condições excepcionais de utilização. Fica, em vez de ser aquele preto contrastante com o fundo branco, branco sujo, típico dos leitores de tinta eletrónica, fica muito cinzento e difícil de ler, fica meio apagado. Isso deve-se, muitas vezes, à sua exposição a temperaturas acima da temperatura normal de funcionamento. E eu estive a ler alguma documentação e parece que aquilo, se estiver exposto a temperaturas superiores ou iguais a 45 graus centígrados por períodos prolongados de tempo, pode ficar danificado e o contraste fica perdido, fica muito apagado. E eu suspeito que foi o caso deste aqui, porque de facto ele para vir ter comigo a ceia, viajou na mala de um carro durante alguns quilómetros num dia de calor excepcional, e eu desconfio que foi isso que o matou. E vi inclusivamente vídeos de tipos na internet que, para corrigirem esse problema de forma temporária, enfiam o leitor no congelador de um frigorífico e aparentemente isso cura o contraste do ecrã, mas é temporário, porque passado algum tempo volta outra vez à situação inicial do contraste estar apagado. Portanto, eu não vou fazer isso, até porque não quero expor o resto da eletrónica à condensação e a lixar aquilo tudo. Ligeiro inconveniente. É um ligeiríssimo inconveniente. Eu falo-ia se conseguisse... Aliás, eu já o desmontei todas as peças. Se eu submetesse o ecrã a essa cura, entre aspas, seria só o ecrã. Portanto, desmontaria tudo, separava os elementos todos, punha só o ecrã embrulhado talvez num recipiente hermético, tipo uma coisa de Tupperware, uma coisa assim, para baixar a temperatura, reduzindo a umidade, provavelmente com um daqueles saquinhos de absorção de umidade de sílica gel lá dentro, para garantir que a condensação não afeta a parte eletrónica. Mas é muito arriscado. Poderia fazer isso, mas como eu sei que a solução é temporária, acho que o que eu tenho de fazer é comprar um ecrã novo para substituir. E estive a fazer alguma pesquisa. O ecrã deste modelo é um ED060KG1, que é o mesmo ecrã usado por outro modelo de leitor, que é o Kobo Glow, e é muito popular. É relativamente abundante e encontra-se no AliExpress por 25 mocas. E eu estou a pensar, compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro, será que vale a pena, será que não? Também é arriscado, porque primeiro trata-se de uma peça que é para modelos obsoletos. Este modelo era muito popular em 2013, foi lançado em 2012, já lá vão 12 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E é possível que compres uma coisa daquelas do AliExpress e te mandem uma coisa que tenha sido recondicionada, reciclada, reutilizada e não esteja assim em tão bom estado também. Portanto, é sempre uma incógnita. Ou que passa um dia de calor num navio. Um porta-contentores, sim, é possível. É possível. E então hesito, porque o dinheiro faz-me falta. Mas por outro lado, é uma pena que este leitor funciona, está bom, pode ser usado e portanto, se alguns tostões tu consegues curar o problema e consegues utilizar isto por mais de 10 anos, por que não? Vale sempre a pena, digo eu. E eu sou a favor de reciclar e prolongar a vida útil destes aparelhos. Além disso, como eu queria continuar as minhas experiências, que ainda não tive tempo de fazer, de atualizar o firmware desta coisa e lhe meter o firmware para hackers, para ácaros. Tens de vestir não pode ser de camisa branca, não podes fazer isso de camisa branca, tens de estar com um hoodie preto e óculos escuros numa sala sem luz.
tem que estar com um capuz preto, óculos escuros, uma máscara do Guy Fawkes e tem que estar a teclar furiosamente na penumbra, num computador com uma caveira ou um símbolo assim sinistro, que é para os jornalistas depois tirarem uma foto e dizerem piratas informáticos atacaram os servidores de Portugal Telecom, como eles costumam fazer. Dito isto, quero ver se recupero isto, sim. Acho que vale a pena prolongar a vida útil das aparelhagens em vez de fazerem mais lixo eletrónico. Queria ver se lhe arranjava uma maneira de lhe enfiar Core-Reader em cima e vamos ver o que é que eu consigo fazer com isso. Vamos ver. Entretanto, tenho um problema novo que tem a ver com isto também. Aqui para nós que ninguém nos ouve, as 2 ou 3 pessoas que nos estão a ouvir, eu trabalho para um jornal. Jornalistas e matá-los a todos. E recentemente eu propus que o jornal fosse distribuído em formato EPUB para pessoas que usam leitores de livros eletrónicos. Acho que é uma coisa que faz todo o sentido. Facilita muito a leitura, etc. Concordo. Mas isso traz-me um problema novo, que é... Eu acho que é relativamente fácil, com um bocadinho de trabalho, fazer a transcrição do formato original do jornal que vai para a impressão e que vai para a internet e exportá-lo para um formato EPUB. Isso não é assim nada de super complicado. O problema é a distribuição. Porque é um jornal que vive de assinaturas e que precisa de assinaturas para ter a sustentabilidade económica, o que implica que os shares EPUB distribuídos têm que ser descarregáveis a partir de uma conta do utilizador que fez uma assinatura, que pagou a sua assinatura e que depois tem acesso ao jornal em papel, ao jornal eletrónico e ao formato EPUB. E a questão é, tem que descarregar o formato EPUB. O formato EPUB tem que vir agarrado com uma licença. Isto traz-me primeiro vários problemas éticos e depois traz-me problemas logísticos, que é como é que eu colo uma licença naquilo e a pessoa descarrega e depois a licença expira, não expira, fica associada àquele aparelho. Estás a perceber o meu dilema? Eu não, porque para mim não há dilema. Eu não acho que se tenha de fazer nada disso tão complicado. Eu não acredito na utilização de DRM como modelo de distribuição, portanto para mim não é de todo complicado. Mas quem me está a ouvir percebe o entalanço ético em que eu estou, porque eu também sou contra o DRM, mas depois, enfim, é preciso garantir a sobrevivência do meio de comunicação e portanto... Eu acho que não coloca em causa. O fecheiro com formato EPUB, se eu puser à solta no mundo lá fora, e se ele se tornar replicável infinitamente, depois não há assinantes. E não há assinantes, não há dinheiro. Não há dinheiro, acaba-se a festa do... Pois... Eu não acredito que deixe de haver assinantes por causa disso. Simplesmente não acredito. Talvez diminua ligeiramente, porque há 1 ou 2 oportunistas, mas acho que as pessoas que assinam porque querem garantir a sustentabilidade do acesso e ficam a perder se ele deixar de existir. Era só para dar conta dos meus dilemas éticos e morais, e vendo ou não vendo a alma ao diabo, ou sacrifico-me na pira de fogo da Adobe. Não sei. Quer dizer, seria possível distribuir com outra licença, não é? Além de que não é preciso nada da Adobe, como eu já te mostrei no outro dia, noutro episódio do podcast. Há alternativas. LCPL. Eu meti o link mas pronto, Está bem, mandas-me isso. Vamos falar disso em privado depois. Está bem. Falamos em privado com álcool e de preferência num bar onde haja porrada todas as noites, que é para podermos partir cadeiras nas costas, tipo aqueles filmes de cowboys e assim. Outra coisa que eu descobri esta semana, a propósito de tecnologia e tal, no episódio passado nós falámos com a Joana Simões, que trouxe aquela notícia daquele anel Colme R02, acho eu, que era o modelo. Eu descobri que há um modelo desse anel um bocadinho mais avançado, que não é assim muito mais caro do que aquele que ela trouxe, que é o R09. Tem assim mais umas funcionalidadezinhas e que é compatível com uma aplicação de software livre que está disponível na Waydroid, que é o Gadget Bridge. Eu depois vou deixar o link nas notas. É muito interessante. Ela tinha falado que ela tinha criado algumas funcionalidades no GitHub, isso tudo, para interagir com o anel sem necessidade da aplicação
do fabricante. Mas entretanto eu descobri esse Gadget Bridge que Sim, mas o funciona Gadget com Bridge, o R09. Eu não sei se funciona com o R02. Não mas essas vi. aplicações não são muito para retirar dados muito crus, não tem uma interface prática de utilização para o utilizador final. Olha que não, olha que não, olha que não, olha que Estou-te a dizer não. que eu já experimentei, elas são muito, muito cruas. Ah, é, mas eu estive a ver o site de internet dessa aplicação e não me pareceu muito cru, parecia-me até que tinha uma interface bastante intuitivo e colorido e com gráficos catitas. Não sei nada. Pode ser que, se calhar, experimentaste uma versão anterior, talvez. Anterior deve ter sido, já foi há vários anos. Eu aposto contigo que eles devem ter desenvolvido. Eu deixei o link nas notas, fica também para os ouvintes. Vão lá ver, vão lá descobrir. Descobri isto completamente por acaso. Estive a ler um artigo de uma pessoa que escreveu um artigo sobre esse anel e sobre essa aplicação. E depois comecei a esgravatar e de facto achei aquilo muito interessante. Até fiquei tentado a arranjar uma coisa dessas. Vê lá tu, onde é que eu ando com a cabeça? Isto é gastar dinheiro à tripa fora. Eu por acaso também pensei, até porque faz sentido para se vamos fazer um hackathon. Exato. Pronto. Já tivemos, entretanto, só quer dizer que aos ouvintes já tivemos a falar um bocadinho mais sobre isso, não muito, mas basicamente ainda estamos a planear e a avaliar a viabilidade de fazer, mas é uma ideia que gostamos. Fiquei a pensar nisso e agradou-me muito porque é uma aplicação que te permite, e aquele anel também permite, guardar dados localmente, sem partilhar com terceiros, sem cookies, sem envio de dados para servidores alheios, isso tudo. E isso deixou-me, ok, isto vale a pena pensar, isto já me interessa. Uma coisa que possa ser privada, protegida, sobre a qual eu tenho controlo, já me interessa. Fica a ideia. Foi isto que andei a fazer. Muito bem, muito bem. Olha, eu tenho andado um bocadinho ocupado, envolvido com coisas do Ubuntu. Ainda hoje estive boa parte da manhã e da tarde em reuniões com a equipa de comunidade da Canonical, o conselho de comunidade do Ubuntu, comunidades locais. Tem estado a reunir, temos estado a fazer planos Foste à reunião de condomínio do Ubuntu. das comunidades locais do Ubuntu, basicamente. E temos estado a debater e em breve vamos solidificar aqui umas ideias que estamos ainda a pensar, a desenvolver e acho que vai ser muito do grado de toda a gente. Vamos ver então o que é que sai daí. Para além disso, estive a submeter quer o Centro Linux, quer o Ubuntu PT para o site End of 10 e perguntam-me vocês o que é o site End of 10. O que é o site End of 10? É um site de um movimento que surgiu de forma mais ou menos espontânea nas interwebs, que se dedica a promover a ideia de quando os utilizadores forem confrontados com a necessidade de fazer upgrade do Windows 10 para o Windows 11, em vez de fazerem essa migração, que provavelmente para muitos deles irá implicar comprar um novo computador, em vez disso, mantenham o computador que já têm e que por isso ambientalmente é a melhor opção, porque a melhor opção é sempre usar o que já se tem. Sobretudo para o ambiente da nossa carteira também. Também. E utilizá-lo no Linux em vez de estar a usar com Windows. Tenho visto discussões na internet muito interessantes sobre esse movimento, sobre essa oportunidade que nós estamos a tentar agarrar na comunidade de software livre. E há pessoas que recebem bem a sugestão, há outras que nem por isso. Tenho visto algumas reações completamente despropositadas. Sim, não é para todos e pronto, e nunca vai ser para todos. As pessoas têm as suas preferências, os seus gostos, as suas teimosias. E assim como eu teimo em não usar Windows, acredito que também haja quem teme em usar Windows. Pronto, é assim, e temos que aceitar isto e faz parte da liberdade das pessoas de
fazerem o que querem. Mas sabes que a mudança para o Windows 11, para mim, o mais grave até nem é a necessidade de atualizar os equipamentos, ou gastar mais dinheiro, isso tudo. São as consistentes violações de privacidade do utilizador que vêm agarradas ao Windows 11. Isso é que faz-me chegar a mostarda ao nariz. Como já falámos de questões de custos com hardware e impacto ambiental dele, as tais questões de licenciamento e aquisição de novas versões que implicam sempre dinheiro a quem compra um novo computador que já vem com Windows, né? Porque a maior parte das pessoas não vai sequer saber fazer a transição da sua licença de um computador para o outro, e em alguns casos a Microsoft teima em não permitir, porque as licenças OEM tipicamente não são transferíveis de um computador para o outro. Também há essa questão da privacidade, em particular porque o Windows neste momento é basicamente um dispositivo de publicidade. Para quem ainda não usou, se calhar não reparou, mas quando abrem o menu do Windows, aparece mais depressa a publicidade do que a lista de aplicações instalada. Portanto, isto diz muito sobre o que é o Windows 11. Ele pode ter coisas que são tecnicamente interessantes, e tem, na verdade, mas também tem estes problemas. Todas as coisas tecnicamente interessantes que o Windows 11 possa ter já andam a ser feitas nas várias distribuições Linux há muito tempo. Eu não uso dizer todas, porque eu nem sequer as conheço todas, mas diria que pelo menos as mais importantes, eu diria que sim, e sobretudo as que devem, e que na minha opinião devem existir. E outra questão é o controle. Os utilizadores têm muito mais controlador tendo no Linux. Coisas tão simples como personalização do sistema e coisas assim, e as pessoas até acham graça a isso. Algumas. A personalização do sistema é uma das coisas que as pessoas valorizam menos, na verdade. Na nossa comunidade há muita gente a valorizar, mas a generalidade da população não quer saber e não muda absolutamente nada. Eu acho que isso é um efeito de bolha que se sente muito na nossa comunidade. Sim, eu não quero ser extremista, mas qualquer pessoa que use Windows 11 devia ser levada na traseira de um caminhão durante a noite por pessoas encapuçadas. Pronto. Sem querer ser extremista, mas é a minha opinião. O Luís Ribeiro está aqui a dizer no chat que acho que as pessoas que usam Windows não querem saber minimamente do OS que têm. Eu diria que isso é verdade para a maioria. É verdade. Há uma minoria que quer e que valoriza, e há uma maioria e uma minoria também que quer saber e não tem liberdade, na verdade, de não o fazer. E há um grupo de pessoas que eu não sei exatamente qual é o tamanho, mas que sejam quantas forem, não importa realmente para mim, que é as que vão ser confrontadas perante a necessidade de comprar um computador novo e que não têm capacidade para comprar isso, a computador, ou que têm mais onde gastar esse dinheiro em coisas mais importantes na sua vida, e para quem deixar de usar Windows vai ser mais importante. E pá, sejam 1000, para mim o que é importante é que a mensagem chegue a essa pessoa ou a essas 1000 pessoas e que elas possam fazer essa escolha. A impressão que eu tenho, e é uma impressão inteiramente subjetiva, é que a maior parte das pessoas que vão migrar... Mas é numa impressora HP ou Brother? Impressão. Que piada tão... Eu consigo ouvir as risadas enlatadas do público lá atrás, depois dessa piada tão boa. É uma piada à pai, como se costuma dizer. Dizia eu, a impressão inteiramente subjetiva que eu tenho sobre isso é que a maior parte das pessoas que vão ser obrigadas a atualizar do Windows 10 para o 11 será para continuarem a fazer exatamente as mesmas tarefas que faziam no seu computador antigo, e coisas tão simples como navegar na internet, abrir um ficheiro de processamento de texto e
e coisas assim muito básicas. Ou seja, não há necessidade nenhuma de fazer atualização para uma coisa dessas. Nem de comprar um computador novo para fazer uma coisa que elas já conseguiam fazer com o computador que têm. Sim, exatamente. É uma espécie de... é a criação de uma procura artificial, não é? Mas eu acho que a indústria dos microchips e dos fabricantes de computadores também está interessada nisso de alguma maneira, porque lhes permite vender mais máquinas. Até porque tiveram 1 ou 2 anos muito bons durante a pandemia, e depois caiu a fundo a venda de computadores pessoais, em particular desktops. E só quero dizer que aqui no chat o Luís Ribeiro está a dizer que achou a piada muito boa. Não, 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 não. Ele não foi isso que ele disse. Ele disse, por acaso achei a piada muito bem esgalhada. Não tem mal nenhum dizer piada bem esgalhada. És um púdico. Esgalhar não é um verbo ofensivo. Eu posso esgalhar à vontade aqui no YouTube em direto. Já caiu. Já foi, já foi. Perdeu a dignidade, mas subiu o interesse. Portanto, Pronto, totalmente. neste momento as audiências deram assim um pico tuim, lá para cima. Pronto. O Luís está a dizer que as pessoas que têm necessidades básicas que ele conhece já nem usam um PC. Que fazem isto em smartphones e tablets. Algumas, nem todas, até porque muitas das pessoas que ainda usam PCs são pessoas mais velhas que veem mal e que preferem fazer isto em ecrãs grandes. Pelo que isso existe, mas dizer que isto já não é comum, eu diria que é errado. Olha, uma coisa curiosa, a propósito disso que estás a dizer, das questões de acessibilidade, eu conheci o caso de uma pessoa invisual, profundamente invisual, que perdeu a vista muito rapidamente por motivos de saúde, que ficou agarrado ao Windows XP muitos anos por causa da sua habituação à interface vocal do Windows XP. E era-lhe muito difícil mudar para outra interface, apesar de eu tentar imaginar como é que se poderia mudar aquela pessoa para um sistema operativo livre com o Orca e isso tudo para ler os menus, mas de facto era uma pessoa que já tinha alguma idade, já estava habituada àquilo e portanto nem sequer ousou ou conseguiu mudar para outra versão do Windows durante muitos anos. Agora não sei qual é a situação atual, mas lembro-me bem desse caso nessa altura. Ora, adiante, eu estava a falar do End of Ten, que é esta iniciativa e à qual a Associação Nacional para o Software Livre aderiu. E já agora quero saudar a pessoa que ouve este podcast e que aderiu como sócia à Ansol. Façam todos o mesmo. Vão a ansol.org e já agora, deixa cá ver, Ansol. E qual foi o prémio, Diogo Constantino, que essa pessoa ganhou? Ganhou a satisfação de apanhar um bom projeto. Quer dizer que não ganhou o fabuloso prémio de 1 milhão de 120 mil dólares por ano? Não. Passou a pagar 30 euros por ano. Que é a cota. Fantástico, Mike. Portanto, se vocês forem a ansol.org, passam a poder conhecer melhor a associação e se carregarem no botão vermelho que lá diz inscreve-te, podem tornar-se sócios. Jovem, participa, inscreve-te e ganha prémios. Se forem ao site endoften.org, vão encontrar lá listada a Ansol enquanto apoiante. E eu pensei, ora, isto é uma coisa que a nossa comunidade local, o Ubuntu PT, poderia fazer. E eu submeti quer o Ubuntu PT, quer o Centro Linux. Pois, caros ouvintes, os nossos patronos estão a ver um gato avariado. Não, é literalmente eu tenho o gato aqui atrás de mim no escritório e ele derreteu no tapete. Não se mexe, Pronto. não sai dali, está Ele completamente está-se a mexer esparramado. muito vagamente. Por causa não, ele está a deslizar no chão por causa do calor. Ele fundamentalmente é uma poça de mamífero que está ali estendido. Pronto, e então estava eu a dizer que submeti o Ubuntu PT e o Centro Linux como apoiantes e lancei o caos. Porquê? Porque eles não estão a debater se as entidades cumprem os critérios para poderem ser aceites. E
estão a debater são de criar novos critérios e novos escalões de entidades que apoiam o End of 10 para incluir o Ubuntu PT e o Centro Linux. O Centro Linux também foi submetido como local para obter suporte para utilizadores de Linux e software livre. Isso é algo que vai avançar, só tem que se ver umas ligeiras correções na submissão. Portanto, em breve vão poder encontrar mais facilmente o Centro Linux no End of 10 e os eventos do Centro Linux e da Ubuntu PT também. E vão poder recomendar este site aos vossos amigos e conhecidos e aos vossos inimigos também, como um sítio para encontrarem formas de mudar de apoio para mudar para GNU Linux e com uma comunidade disposta a ajudar. Há alguma vantagem inerente para o Centro Linux ao fazer essa parceria? É poder chegar a públicos novos. Ou é só divulgação? É divulgação, sim. Ok. Então, pensei que ias meter dinheiro ao bolso com atos de corrupção e peculato. Milhões. Que é para apareceres no Correio da Manhã. Diogo Sim, Constantino apanhado com saco azul no Centro Linux. Pior que Sócrates. Exato. Conseguiu juntar quase 12,50 €. Fantástico. Eu, por acaso, tenho um saco. Ele tem literalmente um saco azul que uso para o Centro Linux, que é um saco do IKEA, que eu uso para transportar coisas quando vou ao Centro Linux. Portanto, também tu és uma espécie de Isaltino Moraes do software livre. Exatamente. Maravilhoso. Quem me dera chegar ao nível. Quem me dera. Está aqui o Luís Ribeiro a cantar louvores ao Arch no nosso chat. Todas as pessoas que eu convidei para irem fazer apresentações e workshops e instalações de artes no Centro Linux até agora recusaram. A sério? Que Porquê? é uma pena. Umas porque me odeiam. Por acaso consigo perceber essa motivação. E quais são as outras razões? Pronto, não sei. Não estão dispostos a partilhar o conhecimento? É de género, eu percebo de artes, então não quero partilhar com ninguém porque sou elite. Elite escrito com 733T, ok? Que é para vocês verem como eu também percebo de hackers e também falo como eles. Não, mas agora a sério, provavelmente é por falta de tempo também, ou não tem oportunidade, ou moram longe. Pois não sei, talvez. Eu já me dispus a ir a outros sítios ocasionalmente, obviamente que eu não posso ir sempre a todo lado, não tenho essa disponibilidade de tempo e financeira, mas ocasionalmente eu posso levar o Centro Linux a outro sítio. Então, mas o Luís Ribeiro parece disposto, porque é que nós não pomos o Luís Ribeiro em cima dessa responsabilidade, ou melhor, a responsabilidade em cima dele? Vai ali ensinar artes à malta. É só ele querer. Eu não me importava de saber mais sobre artes, porque lembro-me que há um ano atrás, ou coisa assim, a propósito de nada, porque me apeteceu, eu tentei, olha, sabes que mais, vou fazer aqui uma instalação virtual, vou tentar instalar artes de raiz, tipo à maluco, e tentei, mas aquilo não tenho os conhecimentos necessários para fazer uma coisa como deve ser. Eu filo só pelo desafio, de género, quão difícil é isto, vou tentar. E acabei por desistir, o que é pena. Mas se eu tivesse alguém que me guiasse, quem sabe, talvez tivesse conseguido ir até ao fim. Mas foi mesmo por incompetência e falta de conhecimento. Mas para quem gosta de artes e quem não se quer chatear muito, há uma distribuição baseada em artes que é muito fácil de instalar, que aquilo já vem com a maior parte das coisas. Como é que se chama aquilo? Esqueci, mas sim, há muitas até. Não me lembro do nome. Eu também não, mas caramba, até é relativamente popular. Aquilo é conhecido. Como é que sim. Como é que eu me esqueci? Manjaro, será? Sim, Manjaro é uma Manjaro, delas. Sim. É uma delas. Mas sim. há mais. Pronto. O Luís está a dizer o Endeavour OS, sim, o Antergos. Acho que o Antergos já não existe. E Manjaro. Qual é o gestor de pacotes do Arts? Ou o mais popular? Ele tem um gestor de pacotes. Eu não lembro do nome do. Eu estou muito a mal. Pacman, é isso. Como é que se pode esquecer? Eu morei na Margem Sul e não me lembrei do Pacman, a.k.a. Carlão. Pronto.
Meu caro, vamos às notícias. Vamos lá às notícias. Pronto. Olha, temos notícias de última hora. O escândalo acaba de aparecer. Este é um alerta CM. E o que é que se diz que quer dizer CM no nosso contexto? Content Manager? Não faço ideia. Pronto, notícias de última hora. A equipa de desktop do Ubuntu acabou de anunciar que o Ubuntu 25.10 vai deixar de suportar a seção de Xorg para o GNOME. De repente senti um distúrbio na força, como se 1 milhão de vozes gritassem ao mesmo tempo e se calassem subitamente. É verdade. Isto foi anunciado. A decisão segue a decisão do GNOME que está planeada para abandonar também a seção, o suporte para Xorg, para ter uma experiência mais segura, com melhor performance e uma experiência moderna de desktop. Eu devo confessar que isso me assusta um bocadinho, porque no Wayland eu já tive algumas chatices que consegui resolver passando para uma sessão Xorg. Com GNOME? Com GNOME, sim. E quando? Coisa de 1 ano e qualquer coisa atrás. Eu quero imaginar que nesta altura está tudo curado e que não tenho necessidade de fazer isso, mas... Já falamos disso. Pronto, o GNOME vai deixar de suportar o Xorg e a Canonical está a preparar-se para isso, exatamente, antecipando um pouco a decisão do GNOME, que já está agendada, mas a Canonical vai antecipar a decisão, precisamente para tentar garantir, obter o feedback necessário para que na próxima LTS não hajam problemas relevantes. A decisão do GNOME já está feita. Isto não quer dizer que as aplicações de X11 vão deixar de funcionar no Ubuntu. O X11 é suportado através do X-Wayland, que é uma forma do Wayland correr aplicações de X11. Ele basicamente corre um mini X11 dentro do próprio Wayland, com algumas integrações adicionais para que não seja uma coisa separada e sem interoperabilidade. E na maior parte dos casos das aplicações não é preciso fazer qualquer mudança nas aplicações, e em alguns casos é preciso. Um outro developer da equipa de desktop assinalou que no caso de quem tem GPUs da NVIDIA, a situação está a ser acompanhada. E a maior parte dos problemas tem sido resolvida, e que a própria NVIDIA tem uma página onde fala da transição deles de X11 para o Wayland. Portanto, recomendo que quem tem vá espreitar quer a thread no Discord do Ubuntu, quer os links que lá estão para o Launchpad e para o site da NVIDIA. A tua experiência é interessante. Eu devo dizer que há coisa de, não de 1 ano, mas se calhar 1 ano e tal, ao correr o meu computador com a NVIDIA tinha alguns problemas. Agora não tenho. E estou a fazer isto desde que saiu a última LTS, que deixei de ter problemas. Quer dizer, já aqui falei de alguns problemas específicos em programas baseados em Chromium. Portanto, o Chromium e tudo que é Node.js, e Electron também. Exatamente, tudo o que seja renderizado nesses dois motores, aquilo vai tudo para o galheiro. Aliás, eu lembro-me que quando tive esses problemas foi precisamente em Wayland, mas eu ainda estava na versão 22 do Ubuntu. Mas estou a ter problemas também semelhantes em X11, pelo que o problema não é do X11 ou do Wayland, será do driver da NVIDIA. Mas eu não tenho tralha da NVIDIA.
Pronto. As gráficas Portanto, todas. os teus problemas podem ser diferentes dos meus, estou a Sim. falar dos que eu tenho. Pronto. Mas curiosamente resolviam quando eu passava para Xorg. Portanto, há ali qualquer coisa que. Mas já foi há algum tempo, já foi com uma versão diferente, agora não tenho sentido grandes problemas. Mas há um ambiente em que de facto continuo a ter problemas ocasionais, que é no ambiente gráfico dos meus sistemas que correm em Raspberry Pi. As últimas versões de Raspberry Pi OS em Wayland, de vez em quando aquilo tropeça, escorrega, cai, bate com a cabeça e tenho que levar aquilo ao hospital e voltar para X11 para tentar perceber o que é que se passa e para resolver algumas coisas que deixam de funcionar. Há pacotes quebrados e porcarias assim, mas eu acho que é mais Sim, por falta pacotes de quebrados manutenção. não tem nada a ver com isso. É por falta de manutenção de aplicações específicas por parte dos desenvolvedores que fazem aquilo para X e depois não atualizam para o Wayland e aquilo no Wayland falha. Ou seja, o que está aqui a passar, acho eu, pelo menos no ambiente do Raspberry Pi, há ali sapatos feitos à medida e depois há uma medida para todos os pés e aquilo depois aleija. A respeito de outros ambientes de desktop, o X11 e o Xorg não vão ser removidos do repositório. O que vai deixar de acontecer é que o GNOME e a experiência de Ubuntu em GNOME não vai incluir o suporte para o Xorg. Portanto, mas espera aí, não vai incluir suporte ou já não vem por omissão no próximo lançamento? não vem por omissão e não vem... Aliás, por omissão já não vinha. Vinha instalado, vinha até ali instalado, acho que já nem vinha disponível a opção, acho que no último LTS. Não creio, vinha instalado porque eu lembro-me de ter trocado ao reiniciar e optar por um e por outro, ainda era possível escolher, portanto aquilo vinha instalado. Ok. Mas pronto, os pacotes continuam a estar no repositório, deixa de ser uma experiência integrada suportada pela equipa de desktop do Ubuntu. Pronto. Portanto, quem tiver outros ambientes de desktop que ainda não suportam o Wayland, ou que não vão suportar nunca, ou quem quiser utilizar X11 com GNOME, aí vai ter que fazer algum trabalho de desenvolvimento porque o GNOME vai retirar esse suporte, mas se quiserem fazer esse trabalho e que a Canonical achou que era demasiado, vão poder utilizar. Bom, são escolhas. Eu acho que aqueles utilizadores mais conservadores, se calhar vão dizer agora é que eu me vou mudar para Debian e depois vão todos para Debian com X11. Não vejo vão deparar-se que na próxima versão de Debian o GNOME vai deixar de ter também o suporte para X11, porque isto é uma decisão do GNOME e não é necessariamente uma decisão da Canonical. Ou seja, aqui fazia falta um separador com um trombone. É isso. E aliás, há distribuições como a Fedora em que isto já aconteceu, já houve esta alteração. Mas pronto, de alguma forma eu sei que a Canonical vai ser culpada disto na internet. Sim, sem dúvida. Imensos memes. Sim. Adiante, em mais boas notícias, a Canonical anunciou que vai passar a contribuir mais $120 mil por ano para projetos de software livre. De repente surgiram imensas ideias para projetos de software livre. Pronto. A Canonical já patrocina com trabalho e dinheiro vários projetos de software livre, entre os quais a Fundação Eclipse, a Cloud Native Computing Foundation, a GNOME Foundation e outros. E ocasionalmente patrocina eventos também com dinheiro, e sei que bastante até. E a Canonical decidiu que precisava de contribuir mais financeiramente, e então estudou formas de fazer isso e decidiu adotar uma plataforma chamada Tanks.dev, que é uma plataforma online que analisa os repositórios de GitHub, neste caso da Canonical, mas ele pode fazer de qualquer outra organização que o queira, e olha para as dependências externas de cada um desses repositórios, e de acordo com a quantidade de vezes que elas são usadas, distribui fatias de dinheiro de um bolo para cada um deles. Acho isso uma excelente iniciativa. Tenho apenas 2 comentários a fazer. Por momentos pensei que tu tinhas dito que
A plataforma chamava tanks.dev e eu pensei, mas a Canonical agora vai se dedicar ao fabrico de carros de combate? Não percebi. Não, lavagem de roupa. Lavagem de roupa. Ah, era isso, exatamente. E depois, pode haver, o incentivo é positivo, atribuir fatias de valor a cada um deles, etc, etc, mas isso não pode ao mesmo tempo criar um incentivo perverso para, por exemplo, sei lá, as pessoas tentarem ampular artificialmente os números de utilização de dependências de pacotes e coisas assim, ou não sei, às vezes quando há dinheiro envolvido o pessoal arranja ali maneiras de... Assim, não é impossível, é pouco provável, na minha opinião. Porque tu simplesmente não atiras dependências a um projeto só porque sim. Mas pronto. O Luís Ribeiro está aqui a dizer, é uma faca de 2 legumes. Sim. E além disso, tu não sendo um dos membros, um funcionário da Canonical, também não podes fazer facilmente ou livremente, mais especificamente, contribuições para projetos da Canonical. Além de teres de assinar um documento para poderes fazer isso, há um controle sobre o que entra, há uma revisão do código, portanto, isso é difícil de acontecer. Certo. Não digo que seja impossível, mas é difícil e improvável. Vai ter de haver escrutínio, a Canonical tem que ter uma equipa de pessoas que faça essa análise, mas que assuma também a responsabilidade pelas decisões tomadas, porque eu tenho quase a certeza, conhecendo as pessoas como seres humanos, que haverá com certeza pessoas que vão dizer eu fui injustiçado porque o meu colega aqui do lado recebeu X e eu não recebi nada, mas a minha contribuição, etc, etc. Portanto, não sei. Não vi mais reações a isto. Eu acho que o valor é um bocadinho pequeno, mas... Não, o valor é minúsculo. O valor é minúsculo, mas é melhor isso do que nada. Sim. O developer que está a receber mais está a receber 500 euros por mês. Mas as pessoas pensam que a Canonical é uma empresa muito grande e não é. A Canonical tem garantidamente menos de 1500 funcionários e não tem assim tanto lucro como vocês possam pensar. A Canonical é aquilo que nós nos circuitos chamamos uma Lean Mean Aubergine Machine. Pronto. E pá, isto é interessante. Os developers começaram a receber o dinheiro em abril e não estavam à espera, porque a Canonical só anunciou um bocadinho mais tarde, depois de começar a fazer, e ficaram gratos, o que é bom. E ainda bem que a Canonical está a fazer isso. Apelo para que a Canonical vá aumentando a quantidade à medida que lhe for possível. Sim, e já agora fazemos um apelo a todas as outras empresas que se dedicam à construção, à utilização de software, que eventualmente usem também pacotes de software livre, que ponham lá qualquer coisa também, pá. Vamos fazer um bolo. Vamos fazer um bolo. Não têm que utilizar exatamente este esquema, podem utilizar outro, mas pronto. O que importa é que façam alguma coisa. O Luís Ribeiro está aqui a dizer uma coisa muito interessante. E a contribuição do Orçamento de Estado? Nada. Por acaso era interessante que os Estados europeus dedicassem uma fatia do seu orçamento, por muito pequena que fosse, a apoiar projetos de software livre transnacionais. Se é que não o fazem já. A Alemanha já o faz. Sim, a Alemanha já faz isso. Mas era importante que os outros Estados europeus todos fizessem. Pelo menos. Falo dos Estados europeus porque são aqueles que estão à nossa beira, não é? Todos os outros Estados poderiam fazer o mesmo. Sei que o Brasil, há muitos anos, tinha essa política. Eles até tinham a sua própria distribuição nacional e isso tudo. Fizeram um forte investimento. Fizeram mais do que uma, sim. No universo GNU Linux. Agora não sei como é que está a situação, mas creio que isso ficou em águas de bacalhau. Mas era interessante. Era mais interessante até do que andarem com conversas de aumentarem orçamentos militares e assim. Beneficiávamos todos, mas pronto. Ora, em mais notícias e boas notícias, a Ubuntu Summit vai passar a ocorrer durante 2 vezes por ano. Portanto, vai estar alinhada com as
as novas versões do Ubuntu e vai acontecer 2 vezes por ano. Ou seja, vão acontecer em abril e outubro, é isso? Exatamente, sim. Ou muito perto, dependendo da possibilidade de logística. Vai passar a ter uma componente nuclear mais reduzida, possivelmente, e vai passar a ter uma componente deslocalizada que vai ser uma espécie de extensões das summits que a Canonical propõe que sejam organizadas pelas próprias comunidades locais do Ubuntu e que vão ser esses eventos organizados pelas comunidades locais vão estar integrados dentro da Summit e vão haver mecanismos técnicos para uma participação direta, não ser apenas uma atividade passiva, estar ali a olhar para vídeos que estão a aparecer em streaming e a comentar em chats. Vai haver mecanismos para que haja uma contribuição mais direta para o evento. A primeira vai acontecer já em 23 e 24 de outubro em Londres e vão ver que provavelmente também um bocadinho mais perto de vocês e pronto, fiquem atentos. É isso, marquem na agenda abril e outubro. Pronto, em outras novidades do Ubuntu 25.10, Questing Quokka, isto é um bocadinho difícil para mim dizer, mas pronto. Podes dizer Questing Cueca. Ou outra coisa. O 25.10 vai passar a utilizar o kernel 6.17. Portanto, é esse o alvo neste momento para o Ubuntu. O que faz parte da nova política do Ubuntu de utilizar o kernel o mais recente possível, e como mais recente possível a Canonical define que o que tiver pelo menos em release candidate. Portanto, pode ter acabado de sair em versão final, mas se estiver num release candidate, a Canonical também o vai adotar. O que permite adotar suporte para hardware mais recente, ter as correções de segurança mais recentes e ter a melhor performance possível. E ter também uma bela coleção de novos problemas que podem atrasar o lançamento de cada nova versão, ou fazer o lançamento de nova versão e depois, passados uns dias, voltar atrás e dizer: epá, esperem, afinal temos aqui um problema. Não? Porque o processo de adoção da versão mais recente do kernel tem isso em conta. Há um processo montado para lidar com essas situações. E também montado para lidar com situações relacionadas com o lançamento de novas versões do Ubuntu. O líder, o vice-presidente da Canonical para a engenharia anunciou que iam passar a haver algumas alterações à forma como o Ubuntu é desenvolvido. As alterações não vão ser tanto ao nível de como o Ubuntu é desenvolvido, na verdade, mas sim como é lançado. A Canonical adotou algumas práticas novas de engenharia de software e modelo mais DevOps do que anteriormente, e vão passar a haver aquilo que se chamam snapshots mensais da versão de desenvolvimento do Ubuntu. Isto vai ser feito de forma automática e já há uma versão que foi lançada. Aliás, hoje deve ser lançada a segunda. A primeira foi dia 29 de maio e a segunda é hoje, 10 de junho, pelo menos está agendado para isto. E o objetivo é garantir que o processo de release do Ubuntu decorre de uma forma mais suave e que a equipa está mais preparada porque faz mais releases do Ubuntu. Portanto, é um preparar das práticas de engenharia de software relacionadas com o lançamento do software. E também vai permitir haver alvos mais fáceis
para os testes e sobretudo para os testes de regressões no Ubuntu. Algumas destas snapshots vão ser versões beta e release candidates e afins. E portanto, fiquem atentos e experimentem estes snapshots, façam testes, submetam bugs e façam um Ubuntu melhor. O Ubuntu grande outra vez. Esse lema é que era dispensável, mas pronto. Desce o nível, sobe o interesse. Pronto. Sim, senhor. Muito bem. Ora, entretanto, já agora em notícias, na semana passada foi lançado mais uma versão do Ubuntu Touch. Tem algumas melhorias pequenas, e entre as quais melhorias ao Document Viewer, a aplicação do Ubuntu Touch para ler PDFs e ficheiros de ODT e DocX. Havia um bug na aplicação que impedia... Essa aplicação gigante que tem centenas de megabytes e que abre muito devagarinho, sim, conheço bem. Ela inclui parte do LibreOffice em si, por isso é que ela é tão grande. E é o LibreOffice que permite fazer a leitura desses documentos. Havia um bug que impedia a leitura de documentos ODT e DocX e isso foi corrigido. Também foram feitas múltiplas correções à aplicação de calendário e, importante para quem precisa, há uma nova versão do Android, o Android 1.5.1, que permite utilizar imagens de Android 13 ou de lineages baseada em Android 13, o que poderá aumentar o suporte para algumas aplicações. Relevante também é que nas experiências que o Alfred anda a fazer para incluir suporte da Home Directory do utilizador no Ubuntu Touch, neste momento, se utilizarem o Android e os patos experimentais do Alfred, o que não sei se vocês podem porque não sei se está disponível, o Android vai quebrar. Há um bug no próprio Android e enquanto isso não for corrigido, a combinação destas funcionalidades não está disponível. Também em suporte experimental e com um desenvolvimento já muito perto de estar terminado, está o suporte para eSIM. eSIM é uma versão, diria que virtual, dos cartões SIM que vocês têm nos vossos telemóveis. Isto porque há telemóveis que já nem suportam cartões SIM. Portanto, não têm isso, têm apenas o suporte para eSIM. E vocês podem alterar facilmente de forma digital os vossos cartões, o que facilita, por exemplo, se vocês estiverem em um país e não quiserem pagar roaming, compram um cartão eSIM e ele instala no vosso sistema e ele passa a utilizar esse cartão. É um exemplo de uma utilização. Há também um bug no suporte para Voice over LTE, em particular no Pixel 3a, acho eu. Aliás, mentira, estou mentindo, não é no Pixel 3a, é no Fairphone 5. Pois, bem parecia, porque o Volta ainda não está disponível para o Pixel 3a e eu sei porque eu tenho. Mas vai estar quando vier a próxima versão do Ubuntu Touch baseada em... A versão que tu estás a falar agora, isto é estável ou é daquelas experimentais? É estável. Não vi a notificação. Às vezes não aparece, às vezes tens de forçar. E este bug faz com que as chamadas caiam e depois não é possível voltar a utilizar Volt. Isto está relacionado com um bug num dos serviços do Android, que estão integrados dentro de um container que faz parte do Halium, que contém alguns serviços do Android para compatibilidade com hardware e com drivers do kernel. E isso é algo que está a ser trabalhado e que irá ser resolvido brevemente. Está bem, é bom saber.
Pronto. E em mais uma boa notícia, quero deixar aqui só, a Direção-Geral do Território publicou um conjunto de dados geográficos de alto valor e que estão disponibilizados para uma plataforma OGC API, PyGeo API, com standards abertos e software livre, e que permite utilizar algum do software livre mais popular para aceder e utilizar estes dados abertos. E isto foi feito por esta instituição pública com o apoio da nossa Joana Simões. Até que enfim. Pronto. Agora vamos lá ver se a Direção-Geral do Território mantém a coisa a funcionar e não mexe. Pronto, vamos ver. E pronto, e com isto resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, e este episódio em particular não vai ser editado pelo Chão de Carrapiço, o Sr. Podcast. E até para a semana! Até para a semana, feliz dia da pátria, compatriotas.